Em nome de Jesus, no livro dos Salmos. Vamos para a palavra de Deus, livro dos Salmos. Se você puder, em reverência à palavra do Senhor, fique de pé nesta noite. Aleluia. Livro dos Salmos. A finalidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nós vamos ler qual Salmo? 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Salmo de número 23 é o texto conhecido da palavra do Senhor, mas nessa noite nós vamos ministrar em cima desse salmo aquilo que Deus tem falado no meu coração para a igreja. Amém? Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu estarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Ó Deus, essa é a tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Abre nosso coração, que o teu Espírito Santo caminhe por esta igreja, tocando em cada pessoa que aqui está. Que os teus santos anjos cerquem, meu Deus, meu Pai, este templo, meu Senhor amado, e que todo mal seja agora repreendido na autoridade do nome de Jesus. Pai Santo, eu dependo do Senhor nesta noite, Pai, e eu te peço, Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a falar com a tua igreja aqui nesta noite. Amém e amém. Sente em nome de Jesus. Queridos, o Salmo de número 23 é o texto da palavra de Deus mais conhecido. Cristãos de todas as ramificações, católicos, protestantes, eles conhecem esse salmo com muita profundidade, pelo menos a letra do salmo. Muçulmanos conhecem esse salmo. Hebreus, judeus, digo melhor, judeus conhecem bem esse salmo. E crentes, não crentes, justos, ímpios, salvos e não salvos recitam esse salmo. Se você chegar, por exemplo, em um mercado, talvez alguém aqui já viu um texto, um quadro, um adesivo, onde está sendo dito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem já viu aqui? Levante sua mão. Nós já vimos cartazes, nós já vimos panfletos, nós já vimos colado em carro, nós mesmos já escrevemos, nós mesmos já recitamos esse salmo. Tem a história de um homem que ele era um grande ator, irmão Vale, grande ator, falava muito bem. E em uma grande cidade ele estava apresentando uma peça teatral, e um pastor bem velhinho da cidade, que gosta de teatro, como eu gosto, disse assim: olha, eu vou hoje assistir a peça teatral. E foi para o teatro para assistir a peça. Para surpresa do pastor, o ator, quando terminou a peça, todo mundo aplaudiu. O ator disse assim: eu quero concluir então a nossa apresentação e eu vou recitar o Salmo 23. E ele começou a dizer: Senhor é meu pastor, nada me faltará.
deitar-me faz e me faz. E foi citando o salmo, com muita instrumentalidade. Quando ele terminou, a plateia inteira aplaudiu, todo mundo ovacionou, todo mundo gritou, assobiou, fez mal ao ele. E para surpresa do pastor que estava assentado ali, o homem, o ator, talvez para envergonhar o pastor, para colocar o pastor que já era idoso na prova, disse assim: eu agora quero chamar, então, desafiar o pastor daqui, para ele vir recitar o salmo sem Bíblia como eu recitei, esperando talvez pegar o pastor de surpresa. O pastor era pastor de uma igreja pequena, ficou nervoso, mas disse: eu vou aceitar o desafio. E o pastor foi. Quando o pastor subiu, pegou o microfone, fechou os olhos e começou a dizer o Salmo 23. Quando o pastor terminou, ninguém aplaudiu. Quando o pastor terminou, ninguém gritou, ninguém assobiou, ninguém fez barulho. Mas todas as pessoas que estavam ali estavam chorando, estavam contritas. E o auditório parou, e o ator então perguntou para o pastor: mas o que foi que aconteceu? Que há de diferente? Eu citei um salmo, as pessoas aplaudiram, mas você foi mais profundo na citação do salmo. Aí o pastor olhou para aquele rapaz ator, bateu a mão no ombro dele e disse assim: a grande diferença é porque você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Aplauda ao Senhor, aplauda o pastor do salmo. Oh, aleluia. Eu acho maravilhosa a palavra de Deus. E esse texto, irmãos, tão maravilhoso, tão lindo, tão belo, ele vem dado a nós pelo Espírito Santo, usando esse homem chamado Davi, para nos ensinar muitas lições. Qual é a grande lição que nós aprendemos? De Bíblia aberta, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Geralmente nós focamos na palavra do pastor, mas Davi, antes de chamar Deus de pastor, ele conhece a soberania e o senhorio de Deus e diz: o Senhor. Muitas vezes nós focamos na palavra pastor, e a palavra pastor é uma palavra de bênção. Dizer que nosso Deus é o nosso pastor é uma palavra de bênção. Mas antes de Deus ser o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos estar sempre com essa consciência de que antes de Deus ser o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. E como tal deve ser obedecido, e como tal merece reverência, e como tal merece honra, e como tal merece adoração, porque nós não estamos diante de um Senhor morto, não estamos diante de um Senhor fracassado, não estamos diante de um Senhor a qual os homens podem não respeitar, qualquer Senhor, não. Estamos diante do Senhor dos Senhores, o Deus absoluto que criou o céu e a terra e tudo que nele está. Inclusive criou o homem para lhe adorar e para glorificar o seu nome, porque para isso existimos, para glorificarmos a Deus e para nos deleitarmos dele sempre. Ele é Senhor, Ele controla, Ele domina, Ele corrige, Ele dirige, Ele exorta, Ele guia, Ele protege, Ele manda, Ele comanda, Ele mata e não vai preso, Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele é Senhor acima de rei, de general, de presidente, de governador, de prefeito, de autoridade. Ele é Senhor e Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Agora Davi queria expressar para Deus uma adoração, porque ele tinha consciência de que Deus era Senhor. E ele buscou na sua mente, porque nós adoramos a Deus, querido, prestando-lhe um culto racional. Adoramos a Deus a partir do conhecimento que nós recebemos dele. Por isso que, por exemplo, os índios muitas vezes cultuavam aos rios, ao sol, à lua, à natureza,
cultuavam os animais, diziam que aquilo eram deuses, espíritos. Eles estavam, na verdade, expressando um sentimento que todo ser humano tem, que é o sentimento de se aproximar de alguém superior a ele. Mas por lhes faltar conhecimento, eles adoravam a Deus de uma maneira errada. Adoravam, na verdade, não a Deus. Por quê? Porque lhes faltou conhecimento. Davi então busca no conhecimento que ele tem uma figura que pudesse descrever a Deus. E talvez Davi pensou em pai, mas Davi olhou para o seu pai Jessé e não viu um bom pai. A figura que Davi tinha de pai não era uma figura boa. Veja, quando Deus manda Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir dentre os filhos de Jessé um rei, Davi era o rejeitado, Davi era o esquecido, Davi era o humilhado. Foi preciso passar todos os filhos. E Samuel disse: não foi nenhum desses que Deus escolheu. Ainda tem um. Aí a resposta de Jessé: bem, deixa eu ver se eu tenho outro filho. Tem um menino cuidando das ovelhas. Que pai é esse? E Davi procurou uma figura para descrever Deus, mas ele não encontrou. Porque ele pensou em pai, mas ele disse: não, a figura que eu tenho de pai não é boa. Mas então ele olhou para si mesmo, que como pastor, ele é um bom pastor. A palavra de Deus diz que Davi, certa vez, um leão foi comer a sua ovelha. Ele foi lá, puxou na barba do leão e tomou a ovelha da boca do leão. Aleluia! Você é um bom pastor. Outro dia o urso foi comer a ovelha, ele foi lá, matou o urso e livrou a ovelha. Ele diz: opa, eu cuido das minhas ovelhas, eu alimento as minhas ovelhas, eu protejo as minhas ovelhas, eu curo quando elas estão doentes. Então não tem figura melhor para me dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A figura que Davi achou, aleluia, para descrever este Senhor, foi a figura de um pastor, porque ele olha para si mesmo com o conhecimento que ele teve, olhando para tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então ele diz: Deus cuida de mim, Deus me alimenta, Deus me protege, Deus me cura, Deus me guia, Deus supre as minhas necessidades. Então eu posso dizer: Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite: o teu Senhor é o teu pastor, que cuida de você, que te alimenta, que te protege, que te cura, que te abençoa. Aleluia. Erga sua mão e adore a Ele nesta noite. Oramanai de costo e andarabastão. Repeneve a sua decai. Aleluia. Seja exaltado, meu pastor. Tu és o supremo pastor, o Senhor dos senhores, o meu pastor, nada me faltará. Então Davi, expressando em adoração, uma palavra que ele buscou para Deus, para nós adorarmos a Deus. E ele, esse salmo, ele diz: nada me faltará. Eu quero dizer para você, você pode dizer isso também, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deus é o Deus que cuida de nós, Deus é o Deus que nos ajuda, Deus é o Deus que nos protege. Talvez você na sua mente já viu, querido irmão, irmã, ou já vivenciou uma situação difícil, dura, a qual você disse: Deus, eu não vou aguentar. Mas o Senhor que cuidou de ti, estendeu as mãos para ti e nada te faltará. Oh, aleluia. Deus está cuidando de pessoas aqui nesta noite. Talvez você esteja ferido no teu coração, talvez alguém te entristeceu, talvez o inimigo quis usar alguém para te jogar para baixo. Eu quero dizer para você nesta noite: nada te faltará, porque o Senhor é o teu pastor. Aleluia. O Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que protege, o Deus que olha para nós dos mais altos céus, mas que vê a nossa necessidade, olha para dentro do nosso coração e vê o que nós realmente estamos vivenciando, o que nós estamos sentindo. Talvez, querido, alguém olhe para nós e não consiga perceber aquilo que nós estamos sentindo,
maravilhosa. Glória a Deus. Deus então protege Davi, cuida de Davi, livra Davi do mal. E Davi vai incorporar, quero que você preste bastante atenção, a figura de uma ovelha, sob a autoridade desse pastor. Ele diz, ele deitado me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele está incorporando a figura de uma ovelha. Então, para que a gente tenha o Senhor como pastor e nada nos falte, nós temos que ser ovelha. Quantas ovelhas de Jesus nós temos aqui nesta noite? Amém, querido? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: seja ovelha. Talvez uma das figuras mais interessantes de ovelha, uma das características de ovelha que nós temos que ter é sermos dependentes. Sermos dependentes. Nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender a depender da provisão de Deus na nossa vida. Se nós aprendemos a depender verdadeiramente da provisão de Deus na nossa vida, nós não vamos dormir mais com um travesseiro de pedra. Nós vamos deitar, crendo que o nosso Deus de alguma maneira vai agir. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Ele age, ninguém pode bloquear o agir dele. Se nós verdadeiramente somos ovelhas dependentes desse pastor, não vai faltar pasto para nós, não vai faltar águas tranquilas para nós. Nós estaremos sobre o olhar, sobre o cuidado, debaixo da mão de Deus, porque Ele vai ser verdadeiramente o nosso pastor. Entretanto, muitas vezes nós não somos ovelhas. Muitas vezes, conhecendo o salmo do pastor e o pastor do salmo, nós queremos ser ovelhas. É como diz um hino: quero ser criança, te louvar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas aí o hino continua dizendo assim, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Olha só que coisa tremenda na letra desse hino. Muitas vezes nós somos levados pela nossa vontade de crescer e queremos resolver do nosso jeito, queremos agir com nossas forças, queremos trabalhar com a nossa cabeça, a nossa capacidade. Isso é bom, a nossa força é importante, a nossa capacidade é importante. Eu não estou excluindo isso, eu estou apenas querendo dizer que nós temos que ser dependentes de Deus, porque a nossa vitória não vem de nós mesmos, a nossa vitória vem do nosso Senhor, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Versículo 3. Ele diz: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, quando nós falamos de alma, nós estamos falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quem aqui já levou um tapa? Pode ser até um da sua mãe. Quem já levou um tapa, né? Não dói o tapa? Só que algumas palavras dói mais do que o tapa. E elas vão doer na nossa alma. A rejeição, que às vezes sofremos quando criança, os traumas que às vezes sofremos quando criança. Tem muitas pessoas que estão bonitas por fora, mas estão cansadas por dentro. Tem muitas pessoas que, humanamente falando, têm sucesso. Eu me lembro uma vez, eu estava na casa do padrasto da minha esposa lá em Fortaleza, e nós fazendo um churrasco em família, se alegrando, bebendo refrigerante, comendo carne assada, aquela coisa maravilhosa. O crente gosta de carne assada mesmo, todo mundo sabe disso. Aleluia. E de repente ele disse assim: olha ali, lá vai meu patrão. Lá vai meu patrão. Aí eu disse: rapaz, isso era no domingo. Aí ele disse: olha, esse homem trabalha 14 horas por dia, de domingo a domingo. É um homem rico, tem apartamento em Fortaleza, tem muitos carros, tem fazendas, chácaras também no interior, tem casa em São Paulo, tem uma frota de caminhões. Mas é um homem que a gente vê
que a alma dele está cansada. Olha o que é que Davi está dizendo: que esse pastor refrigera a alma. Esse pastor cuida do coração. Esse pastor cuida da vida, cuida da mente, cuida das emoções, cuida dos sentimentos. Não sei se você já viu aquela pessoa que se defende demais. Quem se defende demais é porque foi ferido demais. Quem briga demais é porque foi machucado demais. Muitas pessoas às vezes estão doentes na alma, doentes no coração. Foram judiadas, foram humilhadas, foram massacradas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você está com seu coração assim, o refrigério do Senhor é real para a tua vida aqui nesta noite. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Abre o teu coração na presença de Deus, que Ele vai refrigerar a tua alma. Ele tem refrigério na tua vida. Essa dor vai cessar, esta ferida vai ser curada, este trauma vai ser sanado. Talvez alguém disse para você que você não vai crescer, que você não vai prosperar. Talvez alguém disse para você palavras de maldição, palavras que feriram, palavras cheias de veneno, cheias de peçonha. Mas eu quero dizer para você: o refrigério é na alma, o refrigério é no coração, o refrigério é no espírito. Coloca a mão assim no seu coração. O Senhor vai curando agora a tua vida, agora em nome de Jesus. Profetizo cura sobre você aqui nesta noite. Profetizo cura interior, profetizo cura na tua alma, cura nas tuas emoções. Eu profetizo agora o bálsamo do Senhor. Olha aí o cuidado do pastor supremo vindo para a tua vida. Disseram que não vai dar certo, é mentira. Deus está cuidando de você. Liberaram palavra de maldição sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu casamento. É mentira. O Senhor é o teu pastor, Ele vai refrigerar a tua alma, Ele vai cuidar de você, Ele vai estender as mãos para você. Nesta noite, meu irmão, peça ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, enxuga as minhas lágrimas, enxuga, Senhor amado, as minhas lágrimas. Muitas vezes você está chorando por dentro, muitas vezes você está sofrendo por dentro. Deus não quer isso para você, Ele tem uma vida em abundância para você. Jesus diz: eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor. Ele cuida de você nessa noite. Aleluia. Eu sinto que Deus nessa noite quer falar com pessoas aqui. Aleluia. Talvez a figura que você tem do seu pai seja uma figura ruim. Em algum momento ele te espancou ou te agrediu com palavras, te espancou verbalmente, fisicamente. Talvez a figura que você tem da sua mãe não seja lá uma figura muito boa. Talvez você se assuste em eu dizer isso, mas acontece inúmeros e inúmeros exemplos de pessoas que são frustradas dentro da família. Talvez o seu marido também te magoou, a sua esposa te magoou, seus filhos são rebeldes, em algum momento feriu meu coração. Mas eu quero dizer para você: o Senhor cuida da tua alma, o Senhor cuida do teu coração, o Senhor cuida do teu espírito, Ele refrigera você. Você é importante para Deus, a tua vida é preciosa, você tem uma chamada, você tem uma vocação. Jesus morreu na cruz porque Ele te ama, Jesus morreu na cruz porque Ele é o teu pastor, Jesus morreu na cruz porque Ele tem cuidado da tua vida. Talvez alguém quer te ver caído, mas o teu Deus, Ele vai te colocar de pé. Talvez alguém quer te ver frustrado, mas o teu Deus vai te proteger. A mão de Deus está contigo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ainda que você passe por problemas, teu Deus está contigo, meu irmão. Guie-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele ainda incorpora a figura de uma ovelha, que muitas vezes, por alguns momentos, enquanto o pastor está guiando,
Meu sogro é um pastor de ovelhas, literalmente, ovelhas dessas que bebem. E todos os dias ele tem que juntar as ovelhas, redobre a atenção em nome de Jesus. Ele tem que juntar as ovelhas e colocar dentro de um curral e fechar. Por quê? Porque alguns cachorros vêm e atacam as ovelhas para beber o sangue. Vocês sabem disso, mas tem cachorros que fazem isso. E para proteger as ovelhas, ele faz isso. Todos os dias ele solta as ovelhas para o pasto, onde elas podem comer, leva para o açude, onde elas podem beber, e traz para o curral para ficarem protegidas. E volta outra, alguma ovelha quer sair da vereda da justiça. Muitas vezes, irmão, Deus ele nos conduz na vereda da justiça, mas nós somos ovelhas trabalhosas. E volta e meia queremos sair do caminho a qual Deus estabeleceu para nós. Aí é preciso, sabe por quê? O pastor pega o cajado, na canela da ovelha, para que a ovelha volte para o caminho. Não é maldade do pastor. O pastor supremo faz isso para nos proteger, muitas vezes de nós mesmos. Por quê? Porque se ele nos deixar a nossa própria vontade, nós saímos da vereda da justiça e o lobo, os cachorros nos atacam e nós estamos desprotegidos. Não saia da direção que Deus está te dando. Não saia da vereda da justiça. Muitas pessoas às vezes se afastam da vereda da justiça, do caminho da justiça. Muitas pessoas, muitas vezes, querem traçar o próprio caminho, as próprias decisões e dizem assim: quem manda na minha vida sou eu. Quem manda na tua vida é o pastor. Os pastores, aleluia. O pastor dos pastores, o Senhor que está nos céus, aleluia. Ele diz: ei, ovelhinha, não vai por aí não, o lobo está ali à espreita. Ele vai, nos conduz à vereda da justiça. Ele nos leva de volta para um caminho que vai nos levar à proteção e à segurança. Aleluia. Talvez alguém aqui já se entristeceu e disse assim: nunca mais eu vou entrar na igreja evangélica, nunca mais eu vou me envolver na obra de Deus. Mas o Senhor vai te conduzir no caminho que Ele quer te conduzir. Muitas vezes o Senhor permite que algo ruim aconteça em nossas vidas para que Ele corrija a nossa rota. Porque Deus ele não está preocupado, irmãos, apenas em nos tornar pessoas felizes. Deus está preocupado em nos tornar pessoas melhores. E para ser pessoa melhor, tem que caminhar no caminho da justiça. Versículo 4, quem pode ler para mim? A igreja bem alto, versículo 4. Da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me consolam. Aleluia. A Vanessa com sua Bíblia aberta. Marque ela em nome de Jesus. Quando Davi fala sobre o vale da sombra da morte, existem duas interpretações para isso. A primeira é de que literalmente existia um caminho perigoso para se seguir lá em Israel, onde os ladrões e os salteadores roubavam e matavam as pessoas. As pessoas não queriam andar por aquele caminho, porque aquele caminho era um caminho difícil. Amém, queridos? E a outra interpretação que eu acho mais correta é aquela que diz que o vale da sombra da morte são os momentos de dor, lágrimas e tristezas que nós passamos na vida. Chega no vale da sombra da morte, a mesa atrás. Nós não marcamos no nosso calendário o dia que nós vamos passar por esse vale, e ele chega de surpresa. Eu quero dizer uma coisa, irmão.
momento nenhum Ele nos prometeu que nós nunca passaríamos por problemas. Tem crente que se reclama demais. Eu vivo na prova, eu estou na prova, eu estou na prova. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não age? Irmão, Deus não prometeu um mar de rosas para nós. Deus não nos prometeu uma vida descansada. Eu me lembro até de um pregador da televisão que diz que o irmão chegou para ele e disse assim: olha, pastor, eu quero que o Senhor olhe para que o diabo não me persiga. Tudo bem, irmão, fecha os olhos aí. Pai amado, Pai querido, eu oro agora pelo teu filho, Senhor. Ele é muito novo, mas ele já quer morrer. Leva ele para o céu, dê uma morte rápida e tranquila. Ele quer isso, pastor? Que oração é essa? O senhor está orando para Deus me matar? Ué, mas o irmão não pediu para orar para o diabo não tentar mais o irmão? Foi, pastor, mas foi isso que eu... Irmão, aprenda uma coisa. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o inimigo vai nos atacar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos passar por momentos difíceis. Sabe qual é a diferença? É porque o nosso Deus está conosco lá. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém que é teu amigo te abandonou. Talvez alguém que é da tua família te deixou só. Mas o Senhor, Ele não te deixa só em nenhum vale, em nenhum problema, em nenhuma circunstância. Quantos creem, quantos recebem de glória a Deus? Eu não temerei. O medo é como que um espírito que veio para anular a nossa fé. Vou lhe dar dois exemplos. Quando Jesus encontra-se com o rapaz que tinha sua filha morta, o homem que a sua filha faleceu, aí de repente chegou para ele o mensageiro e disse assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Naquela hora, a Bíblia não diz, mas a resposta de Jesus mostra a sensação que o homem vivenciou. Jesus olha para o homem e diz assim: olha, não temas, crê somente. Naquele momento, aquele homem temeu, aquele homem se chocou, naquele momento, aquele homem viu que a situação talvez tivesse chegado ao fim. Mas Jesus cura primeiro o coração dele do medo e protege o coração dele, dizendo: não temas, creio somente. O salmista diz: eu não temerei mal algum, eu estou no vale, mas eu não temerei. Jesus estava com seus discípulos dentro do barco. De repente veio uma grande tempestade. Quando eles aguardaram Jesus, que aquele barco lá, às vezes a gente diz assim: ah, barco, mas Jesus estava dormindo no barco na tempestade. Olha, irmão, Jesus também é Deus. Aquela tempestade que estava tentando destruir o barco, para Jesus era como uma rede balançando. Os discípulos chegaram e: Jesus, mestre, acorda, nós vamos morrer. Mas Jesus chegou lá, vento se acalma, mar se aquieta. Tudo fica bom. Jesus olhou para os discípulos, talvez a nossa cabeça: não temas, homens de pequena fé. Talvez Deus esteja falando isso para nós aqui nesta noite. Talvez Davi quer nos dar essa lição também. Quando ele diz: eu não temerei mal algum, o Senhor fala para mim, para você: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu estou contigo para te guardar, para te livrar, para te fortalecer, para te proteger, para dizer que nada vai te faltar, diz o Senhor. Coloque a mão no ombro do seu irmão, diga: não temas, o Senhor está contigo. Diga: o Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia. Pastor, você não sabe o problema que eu estou vivenciando. Você não sabe o que eu estou passando. O documento lá, que está lá na justiça, o advogado disse que não tem jeito. A doença que eu estou vivenciando na minha família, no meu próprio corpo,
está na frente de tudo. A última palavra não é a do juiz, a última palavra não é a do médico, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Quando Deus quer agir, nada pode impedir o seu agir, porque quando Deus quer, Ele é Senhor absoluto e até o diabo tem que obedecer. Aleluia! Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É esta a confiança do crente, de que Deus é com ele, de que o Senhor é com ele, de que o projeto é Deus que está dando o coração dele. Moisés entendeu isso. Quando Deus chega para Moisés, diz: Moisés, esse povo é obstinado. Eu não vou andar no meio desse povo, porque senão eu vou matar esse povo. Eu vou mandar um anjo para estar com o povo. Aí Moisés fala: Senhor, se o Senhor não estiver com este povo, se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé dele de lugar. Aleluia. Moisés compreendeu a necessidade vital da presença de Deus. Davi também compreendeu que Deus está comigo. A palavra de Deus diz inúmeras vezes que Davi, antes de ir para a guerra, ele consultava primeiro ao Senhor, porque ele queria saber se o que ele estava fazendo era projeto e vontade de Deus, porque se não for, a presença de Deus não está. Você já viu um projeto que o homem começa, mas começa sem orar? Vou citar um exemplo, um relacionamento que é um projeto. Às vezes o rapaz conhece uma moça, o moço conhece um rapaz, é padre do namorado, porque ele é bonito. Ele é bonito, tem uma motona, vou namorar com ela porque ela é linda. Mas não orou, mas não buscou a presença de Deus. E tudo que não tem a presença de Deus, a presença de Deus é um sinal da aprovação. Amém? Amém. Repita comigo: a presença de Deus é um sinal da aprovação. Quando Deus está presente, meu irmão, tem até um ditado que nós falamos, principalmente os irmãos pentecostais. Quando Deus está no negócio, eu quero dizer para você, Deus tem que estar com você. Aleluia. E quero dizer para você dar um glória a Deus bem alto: Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo nesse dia. Deus é com esta igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Diga: Deus é comigo. Diga mais alto. Diga com fé. Deus é comigo, não temerei. Aleluia. A tua vara e teu cajado me consolam. Verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus, Ele exalta aquele que se humilha, mas Ele humilha aquele que se exalta. Quando o homem tem um encontro com o Senhor, ele tem que aprender uma coisa: que o principal pecado que deve ser tirado do coração não são os pecados da área sexual, não são os pecados da área moral, é o orgulho. Presta atenção no o orgulho é a porta de entrada para todos os outros pecados. Foi o orgulho que transformou o querubim ungido em Satanás. Deus, Ele contempla o coração do homem. Irmãos, vamos falar que Deus vai colocar no meu coração. Tem gente que às vezes não era nada. Deus abençoa um pouquinho, ó. Olha o nariz lá para cima. Quando ele estava humilde, era, viu, irmão? Ô irmão, Pai Senhor, irmão, vai dar, irmão. Quando Deus começou a abençoar, irmão, ei, irmão, Pai Senhor,
Pastor, não tem mais nem a paz, não, já passou. Pastor, não deixe que o orgulho não te manda no meu coração. Não deixe que o orgulho não te manda. Quando você é humilde na presença do Senhor, Ele prepara uma mesa para ti na presença dos teus inimigos. Aleluia! Quando você dá glória a Deus, quando você exalta a Deus, meu irmão, quando você está humilde na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tem os olhos no céu para a terra e diz: prepara, anjo, uma mesa perante, uma mesa para Ele. Prepara na presença das pessoas que disseram que não ia dar certo, porque quando eu estou abençoado, está abençoado e acabou. Aleluia. Nosso Deus quer. Olha, se Deus olhou para a nossa igreja, aprenda isso. Se Deus olhou para a nossa igreja, Deus vai abençoar essa igreja. Pode ficar sabendo, Jesus não voltar daqui a 10 anos, aí vai ser uma multidão de crentes salvos, lavados, libertos. Olha, se Deus está nesse negócio, e eu creio que Ele está, porque se eu não cresce, eu não estaria aqui. Eu quero dizer para você, irmão, a nossa igreja vai vivenciar por um tempo de Deus. As pessoas que congregam aqui neste lugar serão abençoadas. A tua família vai ser salva. Você vai ser curado, você vai prosperar, você vai estar cheio de Deus. Porque quando Deus está no negócio, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Olha, falar. Há tempos atrás disseram que a nossa igreja fecharia. Era nada, essa igreja não vai para frente. Pelo contrário, a nossa igreja está caminhando. Está caminhando. Vidas estão aceitando a Jesus. Vidas estão sendo curadas. O número cresce. Nós estamos avançando. E eu quero dizer, irmãos, o melhor de Deus está por vir para esta igreja. Eu creio que Deus vai começar a batizar pessoas com o Espírito Santo. Pessoas vão ser salvas. Pecadores vão estar aqui nesse altar, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque Deus está aqui neste negócio. Aleluia! Prepara, Senhor, uma mesa para nós, na presença de guarda. Prepara, Senhor, uma mesa perante Iguatu, para que nós sentemos esta mesa, para que as pessoas vejam, Senhor, que Tu és grande na nossa vida. Ah, meu irmão, não deixa que o orgulho entre no teu coração, não deixa que a soberba entre no teu coração, porque se você deixar que o orgulho e a soberba entre, você não vai sentar nesta mesa. Mas se tu permanecer humilde, se tu te permanecer quebrantado, se prepare, porque o manjar de Deus é grande. Se prepare, porque o banquete de Deus é grande. Se prepare, porque quando Deus prepara as coisas, irmãos, estão preparadas. Meu glória a Deus, aí tem algo. Aleluia. Unge a minha cabeça com óleo. Era um símbolo daqueles que estavam sendo separados para uma grande obra. Tinha a cabeça ungida com óleo, 3 classes, quem irmão sabe: sacerdotes, reis e profetas. Só que por trás do ofício tem a chamada. E agora, não são apenas essas 3 classes que têm óleo sobre a cabeça, mas todos aqueles que receberam o Espírito Santo em sua vida recebem o óleo na cabeça. Então a presença do óleo não é apenas símbolo da presença do Espírito, é símbolo da chamada. Porque quem tem chamada recebe o óleo. Quantos tem chamada aqui de Deus nessa noite? Então existe óleo do Espírito sobre a tua cabeça. Salomão, filho de Davi, quando vai escrever Eclesiastes, ele diz: em todo tempo sejam alvas os teus vestidos
derrama-te o óleo sobre a tua cabeça. Na época de Davi, o óleo ele servia para muitas coisas. Ele era combustível para a lamparina. Então a sua lamparina vai sair daqui cheia. Ele era ingrediente para fazer comida. Então você vai sair daqui alimentado em nome de Jesus. Ele era utilizado como remédio para curar a ferida. Existe óleo no Espírito para curar a ferida de corações aqui nesta noite. A presença do óleo é sinônimo de chamada, é sinônimo de Espírito Santo, é sinônimo de presença de Deus. Na cabeça, porque Deus separa aqueles que Ele quis para que recebam o seu Espírito. Quantos tem o Espírito Santo de Deus? O cara se transforma, a bênção de Deus deve ser transbordante. Às vezes, querido, a nossa medida é uma medida pequena, é uma medida raquítica, é uma medida microscópica, é pequena demais. Mas sabe como é a medida de Deus? É recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Aleluia! Medida de Deus, meu carro se transborda, o seu carro se transborda, porque o teu Deus é grande, é poderoso, é tremendo. É tão grande, tão tremendo, que com a linguagem humana eu posso chegar a dizer que Deus é um Deus exagerado. Quando Deus abençoa, meu irmão, pastor não diz um negócio desse. Malaquias 3,10 diz: traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Depois fala essa prova de mim. Aí Deus vai dizer assim: se eu não vos derramar, não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, dela vos advém a maior abastança. Sabe o que é que diz no original? A bênção que eu derramarei é tão grande que você vai procurar um lugar para guardar e não vai encontrar um lugar tão grande para guardar o teu lugar. É recalcar essa comida transbordante. Aleluia. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem e nos passa isso dizendo: Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz em outro texto dizendo assim: aquilo que ouvido não ouviu, olhos não viram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Por Davi reconhecer tudo isso vertical, isso vai refletir horizontal. Se eu me relaciono bem com Deus, eu me relaciono bem com meu irmão. Se eu me relaciono bem com Deus, eu não maltrato meu irmão. Pelo contrário, eu sou regido por bondade, sou regido por misericórdia. Agora tem pessoas que têm chamada não para levantar, mas para derrubar. Tem outros que têm chamada não para dar vida, mas para matar. Mas quem conhece o Senhor do Salmo, quem conhece o pastor do Salmo, é regido por bondade, é regido por misericórdia. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que é que Davi está dizendo, irmão? Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero dedicar o melhor dos meus dias para Deus. Eu quero me consagrar ao Senhor. Habitar na casa do Senhor não é simplesmente vir ao templo. Hoje, a casa de Deus somos nós. Mas é porque a presença
constante de Deus em Israel nos tempos de Davi era no tempo. Davi, na verdade, está perto de Deus, está querendo desfrutar da presença de Deus. Ai, irmãos, eu fico às vezes pensando: Senhor, o que eu posso fazer para estar mais perto de Ti? O que eu posso fazer para me consagrar mais? Às vezes eu olho e digo: estamos tão longe da igreja de Atos, estamos tão longe dos grandes homens de Deus da Bíblia. Ah, Deus, estende as Tuas mãos, eu quero estar na Tua presença. Aleluia. Será que nós podemos orar como Davi orou esse salmo? Eu quero habitar na presença de Deus, custa o que custar. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos de um grande avivamento? Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Quem aqui será que estaria disposto a Deus derramar hoje o seu Espírito nesta igreja e você passar 7 dias cultuando a Deus aqui na igreja? Quem aqui estaria disposto? Pastor, mas amanhã eu tenho meu trabalho, amanhã eu tenho minha família, amanhã eu tenho minha viagem. Quem aqui estaria disposto a acordar pela madrugada e beber da presença do Espírito Santo? Pastor, mas eu tenho meu sono. Quem aqui estaria disposto a ler a palavra e a meditar nela e a deixar que ela entre em si? Pastor, mas eu tenho meu programa de TV favorito, eu tenho meu namoro. Ah, que nós possamos orar como Davi orou. Eu quero habitar na casa do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero anelar pela presença do Senhor. Davi era um homem muito rico. Ele se tornou rico. Quando você pensa em alguém rico, olhe para Davi. Olhe para a história de Davi. Diz que a coroa de Davi tomou do rei de ouro, botou na sua cabeça, era equivalente a 35 quilos de ouro puro. Eu não queria uma coroa dessa. Só isso era um grande fortuna. Mas colocar na cabeça. Você olha todas as joias, todos os estudos que Davi mandou fazer de ouro. Toda a riqueza que ele teve. Casas, rebanhos de animais, fama. Ele conseguiu tudo que o homem nessa terra quis. Filhos saudáveis. Ele conseguiu respeito. Mas no fim da vida de Davi, ele teve que olhar para ver o que foi que ele conseguiu. E ele olhou para tudo isso. Olhou para toda essa fortuna, para toda essa riqueza. E olhou para Deus. E toda essa riqueza se tornou em nada. Ele disse: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Eu não tenho outro bem além de Ti. Minhas casas, o meu ouro, o meu exército, o meu dom, o respeito, o trono, a destreza que eu tive para combater os combates do Senhor. Eu não tenho outro bem senão o Senhor. Davi priorizou a Deus, a presença de Deus. Por isso que o pastor do Salmo foi com ele. Por isso que o pastor do Salmo quer ser com você. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus aqueça essa palavra aí no nosso coração. Amém? E que nós possamos, como ovelhas, estarmos dependentes de Deus a todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos, de fato, verdadeiramente, desfrutar do melhor. Amém, queridos? Fique de pé, feche seus olhos, vamos fazer uma oração com você.